vamos dar início aqui então ao mini curso de Finanças Pessoais e Orçamento Familiar. E eu já começo esse mini curso fazendo a seguinte pergunta. Fazendo a seguinte afirmação: seja dono do seu dinheiro. Não deixe o dinheiro te controlar. E nesse mini curso nós vamos aprender a controlar o dinheiro, aprender a organizar as finanças e saber direcionar as receitas de uma maneira correta. Beleza? Vamos fazer um alinhamento de expectativa. Então, a princípio eu tenho aqui uma escada para investimentos. Esse mini curso aqui nós vamos ver investimentos assim de uma forma mais superficial, só que para você chegar nessa questão dos investimentos, para você começar a investir, primeiro você tem que subir alguns degraus. E o primeiro degrau nessa escada aí para os investimentos está ligado aqui ao controle financeiro. Então, assim, é muito importante ter esse controle financeiro, a organização financeira para depois começar a investir. Todo mundo já está querendo começar a investir, colocar o carro na frente dos bois, mas é mais importante a princípio você ter o controle financeiro. Depois que você tem esse controle financeiro, toda a organização aí dos seus gastos, da sua receita, aí você vai sim dar esse passo de investimento. Lembrando que eu só aconselho você investir a partir do momento que você adquire o conhecimento também desse investimento. Primeiro tem que estudar renda fixa, renda variável e por aí vai. Pessoal, vamos alinhar aqui da seguinte forma. Podem fazer as perguntas durante a apresentação, tudo bem? Se vocês ficarem com alguma dúvida, eu vou estar parando aqui, vou estar olhando aqui o chat está aqui do meu lado e a gente vai fazendo essa troca. Vocês podem perguntar se ficou alguma dúvida em relação ao conteúdo que eu estou passando e aí eu paro para dar a explicação, beleza? Só uma pergunta, uma curiosidade aqui, tem alguma pessoa presente aí que foi aluno meu aí durante o período que eu fui professor no Instituto? Por favor, se manifeste aí no chat. Matheus Kaique, Marcos Vinícius, Jaine, Milena Cardoso, Lucas Alexandre, Cíntia Fonseca, Almerinda, Marcos Vinícius, isso aí, show galera, beleza. Então, vamos dar continuidade, aí, vamos para frente. Lembrando que, alinhando a expectativa desse mini curso, primeiro passo, controle financeiro. Depois que você tiver esse controle financeiro, depois que você organizar suas finanças, aí sim você vai começar a investir, beleza? Vamos para frente. Uma curiosidade, até 48% dos brasileiros não adotam nenhum método para controlar o seu próprio orçamento, segundo a pesquisa realizada aqui pela CDL e o SPC Brasil. Então percebam vocês aí que nos locais onde vocês vão, quase a metade das pessoas que estão inseridas ali naqueles locais, naqueles ambientes, não controlam os seus gastos, não sabem às vezes quanto que ganha, quanto que gasta, e isso é muito importante. É muito importante você não só saber quanto que você ganha, mas também quanto que você gasta. E aí vamos passar mais pessoas aí para a proporção dos que têm esse controle financeiro, dos que têm essa consciência aí em relação ao orçamento familiar. E quem sou eu, né? Meu nome é Aurélio Miguel, mas podem me chamar de Miguel Rodrigues. Eu sou formado em administração pelo IFNMG. Eu trabalhei na Minas Ligas, trabalhei na ferrovia, na VLI, trabalhei 7 anos como ferroviário. Depois tive uma experiência de 2 anos aí como professor do Instituto Federal. E o que eu faço atualmente? Atualmente eu trabalho com infoprodutos, eu trabalho com marketing digital, eu vendo infoprodutos na internet. Essa daqui foi uma das placas aí que eu recebi da empresa que eu vendo infoprodutos, aí, uma placa aí de premiação. E eu tenho um canal no YouTube também, Miguel Rodrigues ADM Excel.
É um canal que eu falo a respeito de administração, Excel, PowerPoint, desenvolvimento pessoal, posto diversos audiobooks lá também. É um canal assim para agregar valor na vida de quem está se inscrevendo. Depois vocês passem lá, dêem uma olhada, eu acho que vale a pena conferir. Beleza? Vamos para frente. E o objetivo aqui da nossa apresentação, sobre o que nós vamos comentar aqui hoje. Então, a princípio, nós vamos falar um pouco sobre mindset, o que é mindset, os conceitos e o que isso tem a ver com a organização financeira. Vamos falar também sobre o planejamento financeiro em 4 passos, 4 etapas. Vamos falar sobre o consumo inteligente e também vamos falar sobre distribuição de renda. Beleza? Lembrando, reforçando aqui novamente, se vocês ficarem com dúvidas, podem estar perguntando, eu vou entrar aqui no chat, vou responder as perguntas que vocês colocarem aqui. Se eu não souber também, a gente vê o que dá para fazer depois. E é isso aí. Surgiu alguma dúvida durante a apresentação? Pode mandar a pergunta aqui que a gente vai conversando aqui a respeito. Isso aqui é mais um bate-papo a respeito desse conteúdo e da mesma forma que eu quero passar para vocês também, eu quero receber. Tudo bem? Então vamos começar entrando aqui em questão do mindset. O que é mindset? Mindset, então, é uma palavra de origem inglesa que usa 2 termos. O mind, que significa mente, e o termo set aqui nessa situação, que significa configuração. Então, aí nós temos uma palavra relacionada à configuração da sua mente, ou seja, quais são suas ideias, quais são suas crenças, o que você pensa de visão futura. Isso é seu mindset, a sua forma de pensar, a sua forma de ver a vida. E por que isso é importante? Isso é importante porque é o seguinte, o mapa não é o território. Às vezes a forma que você vê sua vida hoje, as suas ideias, os seus comportamentos, o que você tem hoje como sendo uma verdade absoluta, não quer dizer que isso seja mesmo uma verdade. Então, por isso, você tem que parar para refletir em relação a essa questão do mindset, da forma como você pensa hoje e ver se isso está atrelado aos objetivos que você quer atingir lá na frente. Qual é o meu mapa e como eu vejo o mundo? Então, isso aqui são os valores, as crenças, o modelo mental de cada pessoa. E eu posso trocar esse mapa? Sim, eu posso trocar esse mapa. Mas para eu trocar esse mapa, para eu pegar uma forma hoje de ver a vida de uma forma diferente, de começar a ter pensamentos voltados a construir riqueza, eu tenho que ter essa consciência. Como eu estou pensando hoje e como eu devo pensar para atingir determinado objetivo. Crenças limitantes. E aí nós temos a questão da flexibilidade a mudanças. Às vezes, já foi ouvido falar muito dos nossos pais que para você ganhar bem, você tinha que formar uma faculdade, exercer determinada função, ou se um cara ganha X valor ali, vamos dizer 20 mil reais, ou ele está traficando, ou ele é um juiz. Hoje em dia as coisas mudaram. Nós estamos vendo aí, com essa pandemia, que muita coisa mudou. O digital cresceu muito, o digital aflorou. Hoje a maioria das empresas já tem uma postura no digital. O digital hoje é visto de uma forma diferente. Então nós temos que ter essa flexibilidade a mudanças para se inserir no mercado, se inserir nesse ambiente aí e colher os frutos do digital. Eu nunca imaginei trabalhar com marketing digital, mas quando eu vi essa oportunidade, depois que eu saí do Instituto Federal, eu falei, não, eu vou ter essa flexibilidade e vou ver como eu posso me posicionar aqui dentro do marketing digital. E isso para mim está sendo muito gratificante, está sendo algo assim que eu estou gostando bastante. E foi por esse modelo de pensamento, de flexibilidade e mudanças, que me fez inserir no marketing digital. Heráclito, um filósofo grego, já dizia 540 a.C. Não é o homem mais forte, nem o mais inteligente que vai vencer os desafios da vida, mas o que tem mais flexibilidade a mudanças. E isso é mais claro como água atualmente. Tenha flexibilidade a mudanças em
veja o ambiente que você está inserido e se flexibilize naquela situação para você conseguir atingir seu objetivo. Então, o mindset está ligado a isso, aos pensamentos que eu tenho hoje para eu conseguir atingir um objetivo futuro. E os objetivos são o quê? São um castelo. Então, a gente tem que ver os objetivos como um castelo e traçar um caminho para conseguir chegar nesse castelo. Como que eu vou fazer para conseguir esse objetivo? Já dizia Henry Ford, se você pensa que pode ou se você pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Então, o que você pensa hoje, suas crenças, sua forma de pensar é o que vai definir o seu futuro lá na frente, é que vai definir aí se você vai conseguir ou não alcançar seus objetivos. Beleza. Antes de passar aqui o exemplo, ou melhor, vou passar o exemplo e depois eu pergunto. Vamos aqui, uma situação hipotética. A pessoa precisa de um emprego. Então, aqui já observamos que o castelo, que o objetivo é conseguir um emprego. Cenário. Aparece uma situação de oportunidade de trabalho para auxiliar de escritório. Pré-requisitos. Conhecimento básico em Excel. E aqui nós temos a concorrente aí. Nós temos aqui a Maria, que é uma jovem super antenada e ela tem um celular da moda, ela gosta de Netflix, então ela fica praticamente, ela estuda de manhã na escola e à noite, à tarde, ela fica assistindo Netflix. Então, o conhecimento de Netflix dela está muito grande, muito grande. Já o conhecimento de Excel dela está pequeno. Só que o pré-requisito para essa vaga de emprego, que é o castelo, é o Excel. E aí, na entrevista de emprego, se perguntar alguma coisa de alguma série da Netflix, ela vai ter propriedade para falar porque o conhecimento dela está grande. E nessa situação, infelizmente, ela perdeu essa oportunidade porque o conhecimento dela estava muito pouco em relação ao Excel. Qual seria o ideal nessa situação? Diminuir um pouco a Netflix e aumentar o Excel. Por quê? Meu objetivo é conseguir um emprego. E eu sei que o pré-requisito para conseguir essa vaga é ter uma base em Excel. Então, o que eu tenho que fazer? Buscar me aperfeiçoar na ferramenta, fazer cursos para que eu consiga atingir o castelo, para que eu consiga atingir o objetivo. Eu só vou conseguir arrumar esse emprego lá na frente se eu estiver preparado hoje. Então, tem que começar a plantar hoje, começar a mudar os pensamentos. Se eu assistir Netflix todo dia, eu vou aumentar minha gama de conhecimento em Netflix. Só que isso não é algo suficiente para eu conseguir o emprego, porque o emprego não pede Netflix, pede Excel. Então, é algo a se pensar. Se o meu objetivo é o castelo, é o emprego, eu tenho que negligenciar agora a Netflix e aumentar minha gama de conhecimento em Excel. Pessoal, responde no chat aqui para mim. Tá tranquilo a forma como eu estou passando o conteúdo aqui? Tá todo mundo entendendo? Tem alguém com alguma dúvida no que eu falei aqui? Tá tranquilo? Beleza. Tô vendo que todo mundo tá falando sim. Show. Isso aí. Então vamos para frente. Essa daqui, a Carol Dweck, ela escreveu um livro muito interessante que chama Mindset, a Nova Psicologia do Sucesso. E ela fala nesse livro que existem dois tipos de mindset. O mindset fixo, que são o mindset das pessoas que têm perfil X, e eu vou falar isso aqui daqui a pouco, e o mindset de crescimento, que normalmente é o mindset das pessoas que têm perfil Y. Um dos nossos filósofos aqui, o McGregor, da teoria X e Y aí, da administração, ele fala o seguinte: basicamente, essas teorias tratam de dois perfis de personalidade e comportamento de funcionários, aspectos que muitas vezes os próprios indivíduos não percebem que possuem. Há duas maneiras diferentes e antagônicas de encarar a natureza humana. A antiga e negativa, baseada na desconfiança das pessoas, e a moderna e positiva, baseada na confiança das pessoas. Essa aqui é a teoria oposicionista dos perfis X e dos perfis Y. Dentro das empresas, dentro das organizações,
sempre existirão pessoas com esse tipo de perfil. Preste atenção na empresa que você trabalha, dentro da sua sala de aula, sempre vão existir pessoas de perfil X e pessoas de perfil Y. Vamos ver agora quais são as características dessas pessoas. Então, nós temos aqui os comportamentos e características dessas pessoas da teoria X e Y. No X, detestam o trabalho e procuram evitá-lo sempre. São preguiçosos e indolentes. Não têm ambição ou vontade própria. Evitam responsabilidade. Têm resistência às mudanças. Preferem se sentir seguros na rotina e preferem ser dirigidas ao invés de assumir uma posição de liderança. Essas aqui são as pessoas de perfil X. Já as pessoas de perfil Y, elas gostam de trabalhar e se sentem satisfeitas com suas atividades, são aplicadas e têm iniciativa, têm autocontrole, aceitam responsabilidades, são imaginativas e criativas, aceitam desafios e são capazes de autodireção. O que eu quero levantar aqui, algo muito importante, é o seguinte: não quer dizer que hoje eu tenho o perfil X aqui, que eu vou morrer com o perfil X. É aquela questão do mindset, do mapa. Mesmo eu tendo um perfil X aqui, eu posso mudar essa realidade e vir para casa aqui do perfil Y, que são pessoas que têm mais facilidade para ter sucesso. Não quer dizer que cada caso é um caso, mas o ideal é seguir essa teoria Y aqui, que são pessoas mais proativas, pessoas que têm mais facilidade de alcançar determinados resultados. Então, não se acomode, mude sua forma de pensar. Às vezes, a gente passa por certas situações, dá uma desanimada, isso é normal. Mas, se você quer mudanças, você tem que começar com si próprio, se aceitar. E aí, buscar essas mudanças. Eu sou da perfil X, beleza. Vou passar para o perfil Y. Quais são os comportamentos e as atividades que eu tenho que ter a partir de agora? Uma pergunta aqui. E se todo o dinheiro do mundo fosse dividido de forma igual para todos os habitantes do mundo? O que aconteceria se todo o dinheiro do mundo fosse dividido de forma igual? Vou responder aqui para vocês. O dinheiro voltaria para o mesmo lugar. Isso mesmo. Parece algo assim, nossa, ia acabar a fome no mundo. Não, o dinheiro ia voltar para o mesmo lugar. Por quê? Porque administrar suas finanças, organizar seu fluxo financeiro é uma questão da sua cabeça, é uma questão do seu mindset, como eu vejo as minhas finanças hoje. Vamos dar um exemplo aqui. Quem é que nunca viu histórias de pessoas que ganharam na Mega Sena e 1 ano depois, 2 anos depois, ficaram pobres novamente? Então, pessoas que ganharam no Big Brother e depois de 1 ano, 2 anos, essas pessoas ficaram pobres novamente. Responde aí, gente. Já ouviu alguma história relacionada a isso? Gente que ganhou na Mega Sena, ganhou no Big Brother e depois ficou pobre novamente? Então, pois é, tá vendo? Várias. O que acontece? Não estou falando aqui que são pessoas pobres, mas são pessoas de mentalidade pobre. Às vezes, quando uma pessoa de mentalidade pobre pega muito dinheiro, acontece isso. Teve um caso mesmo de um homem que ele ganhou na Mega Sena, ele foi morar num hotel. Olha para você ver, o cara foi morar num hotel. O cara, as roupas dele eram descartáveis, ele usava roupa, depois jogava fora. Quando o carro dele estragava, ele deixava o carro ali mesmo. Ele contou na história que que era aniversário dele, e aí ele chegou no bar e falou assim, a conta de todo mundo tá paga. Nesse dia ele gastou 20 mil reais. E aí, depois de alguns anos, ele ficou pobre novamente, porque a fonte secou, o dinheiro secou. E aí ele falou que o maior arrependimento dele, dessa situação todinha, é que ele não conseguiu dar uma casa para a mãe dele. Então daí a gente tira, né? Assim, existem extremos, né? Casos extremos, mas a gente consegue perceber a importância da organização financeira, da forma de pensar e começa por aqui. Aqui, algumas indicações de livros que eu deixo para vocês em relação aí à mudança de mindset, em relação à melhoria nessa questão.
o livro do Tim Hevecker, Os Segredos da Mente Milionária, o livro aqui do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, O Poder do Hábito aqui do Charles Duhigg, e também Napoleão Hill, Pense em Riqueza. Todos esses livros estão relacionados a mindset. Todos esses livros aí, assim que lidos, vão dar um apoio para vocês aí em relação a essa questão da forma de ver a vida, da forma de pensar e procurar melhorias. Tranquilo? Aqui, ó, a Amora Gonçalves aqui falou, ó, um tio já ganhou um rio de prêmios e gastou tudo em um churrasco de cerveja. Pois é, tem muitas pessoas assim. Muitas pessoas assim. E às vezes o tio dela está dentro daqueles 48%, que não sabe onde que o dinheiro entra, para onde que o dinheiro vai, por aí vai. Tranquilo? Vamos para frente. Com isso nós fechamos aqui a parte de mindset. Ficou alguma dúvida em relação a esse conteúdo? Pessoal, se tiver ficado, já pergunta logo aqui, que eu já respondo logo na lata.